Oi, eu sou Matheus Ferreira e esse é mais um episódio do GKPBcast, um espaço aqui pra gente falar com um pouquinho mais de profundidade sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. E hoje a gente tem uma super convidada que eu já queria trazer faz tempo aqui pro nosso podcast, que é a Andressa Martins, CEO do Festival Mundial de Publicidade de Gramado e que vai contribuir super para essa conversa que é sobre festivais de publicidade. Isso é muito legal. A gente acabou de sair do Festival de Gramado, a gente acabou de ter agora o Festival de Cannes também, que aconteceu lá na França. A gente sabe que publicitário adora festival, adora receber prêmio e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui no nosso episódio de hoje. Mas antes, o Victor vai chamar aqui pra gente as nossas redes sociais para vocês não esquecerem de se conectar aí com a gente. Então vamos lá, pessoal. Lembrando vocês mais uma vez aqui, né? Eu tô sempre fazendo esse lembrete para não ficar fora da sua memória. GKPBcast em todas as redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no Twitter, estamos no YouTube pelo canal Geek Publicitário do Matheus. O episódio sai completinho em vídeo lá. No Spotify também, GKPBcast, não tem erro. Você pesquisou GKPBcast, se você não achar, pode até estranhar, porque estão burlando aí a gente. Um monte de consoante junto é fácil de achar. É fácil de achar. Só não é fácil de falar, mas de achar... Pois é. Bom, vamos falar um pouquinho do que a gente vai falar no nosso episódio de hoje. A gente vai começar com a trajetória da Andressa. Vamos falar como surgiu esse festival aí, que aqui no Brasil é um dos mais, requisitados, um dos mais respeitados aqui pelo público de publicidade. Vamos falar das maiores conquistas, as maiores dificuldades. Vamos falar também do conselho para quem quer trabalhar e, por que não, quem quer ganhar prêmios também nessa área e quer ser reconhecido, né? E vamos, claro, finalizar com as nossas considerações aí. A gente tem muita coisa para falar aqui, não é mesmo, Victor? É isso aí. Então, o episódio está recheado, como sempre, mais uma convidada ilustre. Aqui a gente só traz gente que, assim, ó, qualificadíssima para falar. Então, pode ficar ligado aí que depois da vinheta, esse episódio tem muito para entregar para vocês. GKPBcast. Andressa, muito obrigado por ter aceitado. Eu sei que, assim, sua rotina... a gente ali no WhatsApp é um WhatsApp difícil de responder, né? É uma luta. A gente se entende nessa história. Primeiro, eu queria começar te agradecendo muito por ter aceitado o convite de vir aqui conversar com a gente. Eu sempre quis... faz tempo que a gente se conhece, né? A gente se conheceu lá no ano passado. E eu sempre quis trazer você para cá pra gente conversar. Mesmo quando ainda nem existiu o podcast, eu já tinha a ideia de trazer você, porque eu acho que, assim, você tem uma trajetória muito legal. Eu me vejo muito nas coisas que você faz também, assim, acho que a gente passa algumas das situações muito parecidas, sendo pessoas LGBT, estando aí nesse universo... Super ringue chique. Estando aí nesse universo de marketing e comunicação, lidando com coisas, quebrando alguns dos paradigmas desse universo de marketing e comunicação, e estou muito, muito, muito feliz de você estar aqui para a gente poder contar um pouquinho dessa história. E eu queria que você começasse, então, trazendo para a gente aí um pouco da sua trajetória, né? De onde você veio, quais foram os seus primeiros trabalhos, como que foi essa história? Bom, primeiro eu quero agradecer, né? Para mim é uma honra, né? A gente estava até falando aqui nos bastidores que não é fácil também sentar nessa mesa, então é uma honra. E isso também a gente tem em comum, né? O festival não é fácil qualquer um sentar naquela mesa, então para mim foi um grande prazer te ter no festival nessa última edição. E primeiro quero agradecer. Então vamos lá. A minha trajetória, na verdade, eu não consigo... todo mundo que já ouviu minha história sabe que eu não consigo dissociar muito a minha vida do festival. Porque passei praticamente a vida inteira dentro do festival. O festival começou com meu tio fundou lá há 46 anos atrás o evento. Então, praticamente, eu tô com 41, praticamente a minha infância inteira foi dentro do evento. E uma das coisas que eu sempre gosto de lembrar, que eu era comprada em Gramado, né? Sempre nos bastidores, porque eu ficava sempre numa sala onde tinha um cara que todo mundo queria encontrar. Então, às vezes, o pessoal ia lá e me dava um chocolate para levar para tirarem uma foto com o cara. E esse cara era o Washington Oliveto. Então, as minhas memórias afetivas do festival são desde sempre, né? Isso eu tinha lá os meus 4, 5 anos, quando eu lembro, assim, desses episódios da galera surtada por causa do Washington Oliveto. E não mudou muito, né? Hoje eu vejo, assim, que hoje existem outros personagens, outros nomes, né? Mas a história se repete. E nos meus 13 anos foi o meu primeiro trabalho oficial dentro do festival. A minha família sempre trabalhou, enfim, era um evento, uma coisa muito familiar. Então, minha mãe trabalhava, meu irmão trabalhava. E nos 13 anos eu fazia bilheteria, então eu entregava o crachá.
Então, para mim, era assim, eu me lembro que eu me deslumbrava, que às vezes eu via uma pessoa na televisão e eu, tipo, ia entregar o crachá para a pessoa, né? Então, assim, eu tenho muita memória do festival, memória afetiva mesmo, de família, de viver dentro do evento. E desde os meus 13 anos, praticamente, foi toda a minha vida, meus trabalhos eram tudo dentro do festival. Então, assim, eu escolhi a minha profissão por causa do festival. Apesar que eu não sei como é que foi contigo, mas na minha família, quando eu falei que eu ia fazer publicidade, eu falei, não. Ainda, tipo, meio que mascarei e fui pro jornalismo, mas Calma a lá, veia a família que já trabalhava no festival de publicidade... me queria longe. Não, essa loucura, não, já chega os daqui, né? Vamos Casa de Ferreira, espeta de pau, né? Vamos tentar salvar uma. Mas não conseguiram, né? Tá vendo, gente? Em todas as famílias isso acontece, não tem jeito. Impressionante. Todas. Não, só muda o endereço. Até hoje minha mãe não entende direito o que eu faço da minha vida. Não, comigo não foi muito diferente. Então, eu venho do festival, assim. Então, a minha essência é festival. Eu recentemente participei de um livro, eu faço parte de um grupo de Uma Sobe Puxa Outra, e é para contar a história da sua vida, história de superação. Quando eu fui contar, óbvio que a minha história estava baseada no festival, né? Então, praticamente, era a minha história associada ao festival. Porque não tem, realmente é uma coisa que eu não consigo hoje enxergar minha vida em paralelo, assim. Não, e legal. E eu tinha colocado aqui no roteiro para perguntar como que surgiu o festival na sua história. Mas então eu vou mudar um pouco a pergunta para saber quando foi que você assumiu as rédeas aí do festival. Como que foi esse impacto? Como que chegou, assim, para você, que você agora era quem estava ali no controle da situação? É engraçado, porque ele começou falando que a gente tem muitos desafios parecidos, né? O festival não caiu para mim de uma forma muito fácil, não. Eu trabalhei, comecei lá no credenciamento, depois eu passei por todas as etapas dentro do festival. E lá, há 5, 6 anos atrás, eu já era diretora de operação, já fazia muitas viagens para representar o festival, para buscar tendência, mas eu não tinha muita voz ali dentro, né? Inclusive, isso foi um dos motivos que a gente até trouxe para dentro do festival o projeto Vozes lá do André Chaves, porque eu realmente não tinha voz. Nas últimas edições, que foi 2015 e 2017, eu lembro que numa das reuniões o pessoal estava super feliz, estava super animado que a gente tinha saído na Veja, tinha um anúncio do festival. Enfim, a gente tem apoio de mídia bastante, né? Então, tinha saído na Veja e Caras. E eu me lembro que eu fiquei impressionada e falei, tá, pessoal, mas e o Facebook? Então, que Facebook? Eu lembro que eu ouvi isso, mas que Facebook? A gente saiu na Veja. Eu falei, mas o nosso público, ok, lindo. Né? É como o comercial no intervalo da novela das 8, né? Quando saía, meu Deus, era aquela... Falei, gente, mas o nosso público não está ali. Ok, institucionalmente isso é lindo, mas a nossa audiência não está ali. E aí eu lembro que eu criei a página do Facebook. Então, eu, Andressa, que não sabia nada de internet, fui lá, criei a tal da página. Ainda me lembro que errei, ainda criei uma segunda. Então, hoje ainda tem 2. Errei, não sabia como mudar. Falei, vou criar outra já, na sequência. E, então, assim, na pandemia... Eu acho que a galera pensou assim, todo mundo vai morrer, né? Vamos, né? Titanic, estão afundando, vamos continuar. E quem é que vai continuar tocando ali? E aí foi quando me chamaram. Meu tio me chamou e falou, Andressa, eu acho que, né, o festival tá aí, tem bastante gente fazendo no digital. Eu falei, tá, deixa que eu assumo o elefante branco, né? E pra mim foi assim. Na verdade, não foi o elefante branco. No mesmo momento que eu assumi o festival, eu me lembro que eu enxerguei um coliseu na minha frente. Eu disse, gente, isso aqui é um negócio muito legal. É um negócio que é um puta de um patrimônio histórico, mas ele está em ruínas, eu preciso levantar isso. E aí, ali foi quando, lá em 2020, foi quando eu me dei conta de que realmente, agora o negócio vai ficar aqui desse lado e eu preciso fazer diferente. Diferente de tudo aquilo que a parte legal vamos manter, mas tudo aquilo que eu não gostava, que eu não tinha voz, era o momento de fazer a diferença. Legal. Mas isso que é legal, né? Porque, assim, o festival sempre foi muito conhecido. Eu até fiz um post lá no LinkedIn falando que, assim, desde que eu me conheço como publicitário, eu sempre ouvi falar do Festival de Publicidade de Gramado. E, óbvio, tem o seu prestígio, mas o que você falou, assim, era algo muito aquela coisa voltada para o público mais velho, mais sênior. E os jovens, os novos publicitários, que são o futuro da propaganda, querendo ou não, eles não se viam muito representados, né? Até então. E o que eu vi nesse ano que eu estive lá foi muita gente jovem. Muita gente. E o que eu falei para você, um diferencial muito grande que eu não vejo em outros festivais, que é uma audiência extremamente qualificada
de pessoas que já estão fazendo coisas muito legais na internet. Então, as pessoas que vinham me dar feedback, que vinham falar, meu, eu te vi no festival, eu olhava assim, a pessoa já era um influenciador que já tinha um público construído, já tinha alguma coisa acontecendo, e eu vi muito isso acontecer lá. Então, acho que isso foi assim para mim, eu acho que deu para ver já o resultado desse seu trabalho, que agora você me contando, né, que nenhuma página de Facebook vocês não tinham até 2020, né, para agora, e ver como tá moderno, como tá atual, e como essas pessoas que estão surgindo agora já estão de olho no festival, né? E eu vi gente, assim, do Brasil inteiro lá, e felizes por estar lá, e contentes também, e satisfeitos com o conteúdo que encontraram, né? O que sempre me surpreendeu no festival, isso também já há bastante tempo, né? Não foi um mérito meu. O festival ele sempre soube construir conteúdo. Né? Então, assim, a gente tem o prêmio, né? A gente tem... enfim, o festival sempre foram 3 pilares. Era os prêmios, tanto universitário quanto profissional, eram os seminários e o networking que acabava acontecendo todo em função de N entidades que faziam em função do festival. E uma das coisas que sempre me chamou atenção sempre foi o conteúdo. Então, isso era a parte boa que eu não queria deixar que morresse. Né? A construção do conteúdo. Então, tanto que o ano passado, quando foi esse lance da retomada, o festival até 2017, a gente tinha 7 mil pessoas, 6, 7 mil pessoas reais, presenciais, não números. Né? Eram pessoas que estavam ali qualificadas, mas era mais quantitativo do que qualitativo, realmente. Porque era um público que se programava o ano inteiro para ir para o evento e não sabia nem porque estava indo. Tipo, sabe aquela coisa, a excursão de faculdade, é o evento que tem, então vamos embora. Vou passar uns dias em Gramado. Eu vou passar uns dias em Gramado. E eu senti essa diferença também. Em 2020, o público diminuiu bastante, muita gente veio no digital, porque a gente acabou fazendo o festival híbrido, né, esse primeiro movimento. E também veio a calhar junto com a minha gravidez, porque o que acontece? As pessoas se programavam o ano inteiro para ir para o festival. Né? Como todos os eventos, todo mundo com um ano de antecedência a gente já sabe o que vai acontecer. Sim. O festival, quando ele acabou surgindo, que foi abril ali de 2022, foi quando eu engravidei. Então, eu sabia que eu não podia passar de agosto, porque depois eu não ia poder voltar para os Estados Unidos, porque eu estava grávida, né? Então, a gente falou, bom, vamos fazer como dá. E aí, nesse meio tempo, a gente, vamos fazer híbrido, que daí o pessoal que não consegue se programar com o tempo vai vir no digital. E a galera que conseguir vir no presencial, né, será muito bem-vindo. Então, a gente teve um número bem reduzido no presencial e no digital foi um boom. Esse ano, não, a galera também foi a retomada da retomada, sim, né? Porque daí a criança já tinha nascido, né? Porque primeiro eu estava grávida, depois veio a criança. E eu sempre falava assim, meu Deus, não, a Helena vai nascer uma semana, eu só preciso de uma semana. Eu sou super forte, minha família, todo mundo é forte. Meu Deus, uma semana foi 2 meses, né? Até eu cair por terra, que não, agora... E fora que, tipo, meu nenê nasceu como qualquer nenê. Não dorme, tu tem que amamentar. Então, sim, assim, todas aquelas dificuldades que eu achava que a gente só, né? Não, em filme a gente tira de letra. Virgínia, que no outro dia sai linda, maravilhosa. No meu caso, ia ser diferente, mas não foi. Então, eu demorei para colocar o festival na rua de novo. Tanto que a gente demorou para se falar esse ano também, em função disso. Mas, de qualquer forma, eu já senti uma diferença do público do ano passado para esse. Um público super qualificado. Conteúdo, de novo, a gente bateu muito forte, assim, para trazer conteúdo de peso. E para que todo mundo saísse realmente com essa sensação, putz, que conteúdo incrível. E era muito legal, eu não sei se você chegou a perceber, mas as pessoas não ficavam no celular. Exato. Isso para mim era mais incrível. Quando eu sempre gostava de ficar lá em cima, no mezanino, para ficar olhando a reação do público. As pessoas não pegavam o telefone. As pessoas prestavam atenção no conteúdo. E isso era o que era mais bacana, assim. Tipo, elas estavam lá para aproveitar mesmo o conteúdo, né? Eu mediei um dos painéis ali, que foi com a Nive Stefan, inclusive, e com o Beto Fabri, a Nive Stefan, que é referência de apresentação de esportes, e o Beto, que é do Omelete. E eu falei, será que a galera vai estar afim desse assunto de games e tal? E daí você olhava de cima assim, tava todo mundo prestando super atenção. E aí, assim que acabou, vieram as perguntas de uma galera que tava... E é isso, né? Conectada com um assunto que eu achei que era muito específico até para aquele festival. Eu falei, será que games não é muito específico pra gente falar aqui? E tava todo mundo super, super conectado, querendo aprender, querendo entender, por mais que não fosse exatamente a área de atuação ali.
E por ter um público muito jovem, os games acabam fazendo muito parte também do que eles imaginam para publicidade no futuro também. Então achei muito legal. E foi muito bom ver o retorno assim, das pessoas, as pessoas marcando a gente nas redes sociais. Por mais que não ficassem o tempo todo no celular, eles ainda... eu vi muita gente fazendo Reels. Como foi a minha viagem? Minha viagem. Como foi a minha viagem para o Festival de Não, Publicidade de Gramado. eu até hoje, gente, o festival foi 7, 8, 9 de junho. Eu ainda sigo recebendo... Ontem mesmo, acabou de ser eu repostei um Reels, porque... A galera continua. E é LinkedIn, não é só... É tudo, é Instagram, é LinkedIn. É full time. Multiplataforma o negócio. Não, isso para mim é muito gratificante. É aí que eu vejo o resultado do evento. Sim. Porque é incrível como as pessoas, elas ficam... poxa, eu trabalho... As pessoas que trabalharam esse ano no evento são pessoas locais. A gente tentou preservar bastante essa parte também, de trazer pessoas, de manter as pessoas da cidade, para a gente envolver mais a cidade com o evento. E as pessoas todas dizem assim, Andressa, foi o evento mais legal que eu já trabalhei. Caramba, Andressa, eu quero trabalhar de novo. Então, assim, eu ficava super feliz, porque eles já têm todo um histórico de eventos em Gramado e chegar pra gente e falar, não, foi o evento que eu mais gostei de ir, foi o evento que eu mais gostei de trabalhar. Isso também era uma resposta, assim, né? Então, sim, com certeza. Eu vejo, assim, pra mim até agora foi surpreendente positivamente, assim. Todas as respostas que a gente buscou, a gente tá, por enquanto, tá no saldo positivo. Queria aproveitar aqui também, até para ter uma oportunidade de você falar deles, os parceiros que te ajudaram aí, né, a fazer esse festival acontecer. Quantos parceiros vocês tiveram para fazer isso acontecer? Você tem ideia, assim? De pessoas trabalhando, desenvolvidas? Não, de patrocinadores mesmo, de quem ajudou vocês a fazerem o negócio acontecer. A gente tem uma lista grande, porque isso até foi uma das coisas que a gente tem essa semana mesmo, a gente estava mandando conteúdo... A gente estava mandando o parecer final lá para Gramado, para a própria prefeitura. Eram tantos nomes que eu falei assim, gente, vamos começar a separar por categoria, porque fica mais fácil assim, para a galera enxergar. Porque o que acontece? O festival ele acontece porque ele é um evento do mercado, feito pelo mercado, para o mercado. Né? Então, as pessoas apoiam muito o evento. A gente tem os patrocinadores, teve lá a NEL, a Mind, a Prefeitura de Gramado... o grupo de advogados também. Então, assim, a gente teve patrocinadores. Mas, além disso, a gente teve muito parceiro. Muitas pessoas que colocavam que colocaram a sua marca para fazer o festival virar. Então, em parceria, a gente teve muitas. Realmente, os números eu não consigo te dizer agora exatamente de cabeça. Mas foram muitos. Tanto é que, para a gente era uma confusão, quando na entrada do festival, a gente sempre coloca um painel de boas-vindas e a gente coloca todos os parceiros. Eu falei, gente, ano que vem nós vamos ter que fazer uma coisa meio que digital, alguma coisa que fique mais fácil, assim, porque realmente tá cheio. Né? Então, a gente tem... de patrocinadores, a gente tem em torno de uns 10 ali, e o resto era apoiadores. Mas legal. Aí os apoiadores a gente vai a 20, 30, assim. Era um número absurdo. Assim. Legal. E nesse ano também deu a sorte de pegar ali aquele feriadão, né? Que também Gramado estava lotado ali. Então, sabe que é sempre uma incógnita, né? Porque assim, sorte ou não, porque para Gramado ficou meio puto quando eu botei essa data. Falou assim, pô, a gente já tá com a cidade cheia, tu não precisa, cheia, né? A gente vai superlotar o negócio que já tá cheio. E ao mesmo tempo, quando a gente montou essa ideia do festival, a gente pensou assim, poxa, pro cara que vem para Gramado, porque, pô, é uma viagem que não é fácil, né? A pessoa sai, tem que chegar a Porto Alegre, mais 2 horas até chegar em Gramado. A pessoa já quer esticar um pouquinho, de repente a pessoa estica o feriado. Sim, né? Foi essa a ideia. Então ficou aquela coisa assim, para alguns é bom, para outros nem tanto, porque a cidade ficou uma cidade muito mais cara. A gente sabe que é um negócio meio louco, assim, né? O turismo ali, é o que gira ali. Turismo. Não, a cidade é a única cidade do país que o turismo se sustenta, né? Legal. Não usa dinheiro público. O próprio dinheiro da cidade é o que paga a conta. Né? Mas acho que até pro público que vem, conhece a cidade funcionando ali a todo vapor, né? Mas eis a questão. O que acontece? O festival ele sempre acontecia num centro de eventos super grande. Até lá 2000 a gente começou, meu tio começou há 500 anos atrás no Serra Azul, que era um hotel. E dali só foi crescendo. Chegou num ponto que a gente estava no Expo Gramado, superlotou, deu bombeiro, foi aquela coisa, aquele boom que a gente gosta, todo publicitário adora, aquele escândalo de bombeiro que superlotou. E aí, agora a gente vai precisar de um lugar maior. Então, a gente acabou indo para o Serra Parque, que é um lugar próximo ali, só que a pessoa não vivia Gramado. E uma das coisas que me chamava muita atenção no SXSW era justamente isso, assim, eu sou apaixonada pelo SXSW.
Então, minha referência, eu falei, bom, a gente tem uma XSW, né, em Gramado. Dadas as devidas proporções, a gente tem uma cidade que pode funcionar a nosso favor. A gente tem uma cidade que é um cenário, exatamente como Austin. Sim. E aí foi quando, o ano passado, a gente teve a ideia de levar o evento para o centro. E esse ano realmente estava muito lotado. Mas o ano passado, a gente conseguiu trazer uma casa de vidro no meio da Rua Coberta. Né? Então, era uma casa de conteúdo que a gente estava no meio de um Big Brother. Eu lembro que quando a Bianca foi ano passado, a gente teve que dobrar o número de seguranças. Era aquela galera em cima, assim. Então, eu achei o máximo aquilo, porque eu falei, gente, eu era exatamente como eu sou. Só faltou o bombeiro. Eu falei, e tinha também, mas nessas alturas do campeonato nem aparecia, porque ficou uma loucura, assim, ficou aquela galera, parecia um aquário ali. E tanto que esse ano a gente conseguiu levar também uma casa, só que ela era um pouquinho mais, uns steps a mais, né? Mas também era numa parte super nobre de Gramado, onde a gente tinha um estúdio, né? Que tu até gravou lá também com o pessoal. Ficou lindo. Então, assim, a gente queria fazer essa essência de XSW. Essa é a ideia. Sim. E a única maneira de fazer isso é realmente a gente envolvendo a cidade. Não, e funcionou super. Eu lembro de quando o Matheus estava lá, que ele postou um story falando, tô indo aqui, olha a vista, que linda. Eu falei, eu acabei de sair do hotel, já olhei pro lado, serras. Eu falei, que isso, vai palestrar ou tá de férias? Não, e tinha gente que ia a pé pro hotel. Porque eu fui uma que num dia de noite, eu falei, eu vou caminhando aqui para sentir a brisa, sentir os ares de Gramado. Era, sei lá, eu saí do evento lá 9h30, 10 horas da noite, eu fui a pé. Mas eu acho que isso é muito legal. Porque, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem um monte de evento de publicidade. Tem vários que acontecem aqui. Mas você sai a experiência não é só o festival. A experiência é a viagem completa. Isso é muito legal. Então, para quem, inclusive, está assistindo ou está ouvindo a gente, que tem vontade de conhecer, o que vale é o todo. É você realmente reservar um tempinho. Quando a gente vai para festival fora do Brasil, a gente também faz isso, né? A gente reserva um tempinho para curtir um pouco uma cidade que eventualmente a gente não conhece, ou que a gente já conhece, mas que a gente quer aproveitar outras coisas, como é o caso do South by Southwest. Quando eu estive lá na Vidicom, por exemplo, no ano passado, era em Anaheim, do lado da Disney. Você acha que eu não ia passar entendeu? Você acha que eu não ia um dia na Disney? Eu não vou ver o Mickey Mouse ali uma vez. Eu até agora não tô esperando. Agora, semana que vem, agora, né? Eu não esperei, porque, tipo assim, vamos manter lá, deixa lá. Não, agora a gente vai nas duas. Agora tem dois eventos aí. Era ali em Anaheim, o meu hotel era com a parede com a Disney. Eu falei, não é possível, eu preciso ir pra Disney. Não, e ali é um negócio que o legal que é tudo... tu pode ir caminhando, né? Não. Então, e em Gramado foi a minha mesma sensação. Tipo assim, você vem, curte o festival e depois aproveita a cidade. E tem muita coisa pra fazer. Coisa pra fazer em Gramado é o que não falta. Então isso é muito legal porque você vive não só a experiência profissional, mas você consegue trazer também aquele alívio pessoal, assim, de relaxar um pouco também, conhecendo outro lugar. Viu a ideia do né? feriado? Viu? Não errei. Viu? Funcionou. Só a hotelaria que vai ficar bem brava com assim, você. Eu tenho grandes executivos que tiraram os dias de férias com a família para curtir o festival e depois curtir a cidade. Ficaram até domingo. Legal. Foi um negócio muito louco. A gente até tentou fazer algumas experiências. A gente fez, acabou fazendo, mas não dava para reunir tanta gente, porque às vezes o pessoal meio que se perde. Né? Então, teve um dos dias até o que era bacana, que assim, Gramado, ele não funciona 24 horas, mas para o festival meio que funcionou. Então, teve um dos dias que foi um dia muito legal, que a gente teve a participação do CEO da NASA, né, do Space Adventure, que é o único parque fora da NASA, né, que tem a concessão para fazer lá o espaço da NASA fora da própria NASA, nos Estados Unidos. Isso é muito legal. E aquele dia de noite eu falei assim, poxa, eu queria muito levar o pessoal do festival, né? Porque a galera tá palestrando aqui, a galera não vai conseguir ir. Ele falou, não, a gente abre para vocês a hora que vocês quiserem. Eu falei, então tá, então 9h30 da noite a gente vai estar lá na frente. Então, assim, eu lembro que quando a gente entrou, aparecia uma excursão da Disney. Eles me deram um moletom laranja, e eu fazia sinalizações, eu dizia, gente, assim, agora eu tô com a minha turma aqui na Disney. Então, assim, a gente conseguiu levar alguns palestrantes. A galera que conseguiu ir, eu acho que vocês não conseguiram ir no final. A gente não foi, porque eu ia embora no dia seguinte, aí acabou que eu não fui. Mas eu lembro que você chamou a gente pra ir, que era uma cidadezinha vizinha ali, do lado, mas cidade vizinha 5 minutos, né? Uhum. É um negócio que isso que é legal, porque assim, e todas tem zilhões de parques lá. Gramado Canela virou a Nova Orlando, né? Então, assim, ali do lado da NASA tinha a NBA. A NBA House que abriu lá, né? Que abriu lá também. Então, assim, é muita coisa para fazer. Realmente é um negócio que a gente... como eu volto a falar, né? Parece clichê, mas é real. Eu acho que a gente tem um mini XSW.
Sim, até pro público que assiste a gente, que é muito geek, tem o Hector lá também, que é super, super, super mágico, né? Aquela questão de bruxaria e Você tudo nem mais. conseguiu ir, né? De tão Tava que é. lotado. Eu fui pra fila lá e na fila o cara me falou, a fila de espera já tá encerrada. Eu falei, olha só, né? Foi Então... feriado. Mas a gente festival de levou os publicidade. hambúrgueres da hamburgueria do Hector pra Que galera. eles têm uma hamburgueria e uma pizzaria, né? Tem, a hamburgueria abriu recentemente, mas e o que acontece? Isso que é legal tu tá falando, né? Tu tá falando do Hector, né? Mais um parceiro, né? Foi um parceiro também. Todos foram parceiros, é incrível. O que acontece? Eu lembro que a minha referência antes da XSW era a Semana da Propaganda de Nova York. Então, assim, a gente até, inclusive, o festival, a gente fez uma edição extra dentro da Semana da Propaganda de Nova York. Então, assim, mas a coisa que eu mais gostava durante a Semana da Propaganda é que eles faziam um desfile dos gimmicks. E eu achava aquilo o máximo. O Porque que é gimmicks? os gimmicks, os bonecos. Ah. Os bonecos. Então, assim, eu lembro que eu sempre, quando eu era pequena, eu tinha medo do boneco da Michelin. E a primeira vez que eu tive frente a frente com o boneco da Michelin foi na Semana da Propaganda de Nova York. Então, assim, eles tinham lá o boneco do Geico, da Michelin, que é o que mais me marcou. Uhum. Tinha os M&M's. Então, eram muitos bonecos que paravam a Madison para acontecer o desfile. E eu falava assim, putz, isso aqui, eu queria muito trazer isso para Gramado, porque Gramado a gente tem lá, acho que 22 personagens. Inclusive, quando a gente trouxe o prêmio de volta, né, o lance das homenagens esse ano, um deles a gente fez uma votação para escolher o gimmick de Gramado, para a gente já trazer essa ideia, já começar a construir na cabeça da galera. Então, a gente estava lá um dia numa reunião, eu falei assim, gente, eu quero bonecos. Então, nada a ver, que ideia idiota dos bonecos. Eu falei, eu quero os bonecos. Eu vivi em Nova York, toda semana da propaganda que eu ia sempre no dia dos bonecos. Eu quero trazer isso para Gramado, porque eu, na minha cabeça, né, eu sou da comunicação. Se eu curtia, o pessoal que está vindo pro festival vai curtir. Sim. E aí eu lembro que um dia antes, por isso que eu te falo, né? Tudo no festival acontece um dia antes. Um dia antes a gente ligou, a gente estava numa reunião interna, lá no próprio Recreio, e a presidente do Recreio, eu falando a ideia dos bonecos, aquela ideia do boneco. Ela falou assim, eu faço parte do grupo de bonecos. Eu, como assim? Aí, ó, tá Ela vendo? falou, não, eu falei, então manda uma mensagem no grupo de bonecos. Chamei a menina que trabalhava comigo e falei assim, tu vai ficar encarregada disso aqui, eu quero que todo intervalo, que nem no intervalo de NBA, que a gente tenha uma atração do boneco de Gramado. Então, acabou vindo o Hector, né? Veio um outro personagem também do Hector lá. A gente conseguiu a liberação da NBA, porque era a noite do Miami Heat, inclusive, que estava tendo uns jogos de finais. Uhum. Então, acabou indo o burn da NBA. Caramba, que legal. Foram todos, assim, os bonecos mais legais, eles estavam no intervalo e a galera interagia. Daqui a pouco... E foi muita gente com criança também, não sei se tu chegou a ver. Os meus sobrinhos eram os que estavam lá. Mas, assim, antes do festival, a galera perguntou assim, olha, Andressa, eu tenho filho... como é que a gente faz? Eu falei, bom, eu também sou mãe agora, pode trazer. Não vai incomodar. O ano que vem eu já estou pensando em ter um espaço kids para que a galera possa levar filhos e que tenha mais estrutura. Sim. Então, assim, eu via... Assim, sério, acho que tinha umas 3 mães com bebê de colo. Porque eu também estava com a minha bebê lá. Legal. E daí tinham outros que levavam os seus filhos menores. Então, assim, foi uma atração, foi um negócio, foi uma loucura. Todo mundo amou a ideia dos bonecos. E aí, tanto que um dia antes a gente pensou assim, e agora o final, como é que a gente vai encerrar? Quem sabe a gente não traz todos os bonecos. Quando eu vi no último dia, o camarim estava lotado de boneco, porque ia entrar todo mundo no palco. Então, foi uma loucura, assim, o que aconteceu. Foi um negócio muito louco. Deu super certo a ideia E aí dos vocês bonecos. encerraram com todos os bonecos. Encerramos com todos os bonecos. Vingadores dos mascotes. E, inclusive, o Hector, já que ele não pôde ir na pizzaria, pelo menos ele pôde encontrar com o Hector lá em Gramado. Muito né? legal. No Muito dentro legal. do festival. Muito bom. A ideia do mascote é genial. Eu adoro mascote também. Eu sou muito fã. A gente tem um episódio do nosso antigo podcast só falando sobre mascote, né? Exatamente. E aí eu acho que, nossa, a ideia é muito legal. Eu com certeza ia estar me divertindo junto com as crianças lá no... Eu amei, ficava furiosa que não me chamavam para tirar foto com eles. Eu não tenho foto com todos, né? Por isso que eles vão ter que repetir ano que vem. Justo, justíssimo. Aí, agora a gente conversou um pouco sobre como tem sido, né, desde de 2020 até agora com você no comando aí do festival. E aí eu queria saber de você, assim, acho que pode ser até desde o começo, assim, de quando você começou, quais seriam as suas maiores conquistas, assim, o que você lembra, assim, que vem na sua cabeça com o maior orgulho, você fala, nossa, eu fiz isso daqui, foi muito legal, além da história ali dos bonecos, mascotes. que foi muito legal também. Olha, sabe que eu tive num podcast esse final de semana passada, não lembro exatamente o dia que depois do festival eu fico perdida no pé, não sei nem que dia é hoje.
E foi muito legal, porque ela fez uma pergunta pra mim. A gente tava falando sobre beach tênis, né? Que eu jogo beach tênis. Ela falou assim, qual foi o maior lobby que tu deu? Eu acho que foi realizar o festival. Porque como o Matheus colocou, sabe? A gente sabe a dor que a gente enfrenta. Por ser diferente, depende do que é o diferente, né? Eu ouvi isso da Carol Moreira também. Mas a gente sabe como funciona, né? As dificuldades que a gente tem de ser escutado, de ser ouvido, né? De ter voz, né? Então, assim, quando o primeiro festival, quando terminou, gente, foi uma sensação de alívio, assim, tipo assim, deu tudo certo. Sabe aquela coisa assim, já podemos respirar. Eu me lembro que o Alexandre trabalha comigo, a gente se abraçou no final, tipo assim, ele fez uma pose, assim, tipo assim, venci na vida, né? E eu falei, justamente foi isso que eu falei numa das entrevistas que eu dei. Eu falei, gente, eu acho que eu venci na vida, porque eu consegui entregar. Porque eu acho que o maior medo, a gente sabe da nossa capacidade, mas rola a síndrome de impostor, pelo menos comigo rolava, não sei se contigo. Tem aquela coisa assim de, tipo, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? É um lance meio que de superação mesmo. Tipo assim, eu sou capaz, mas a galera não quer que eu seja capaz. Sim, total. E isso não é dito, né? É uma parte muito importante disso. E ninguém diz isso pra gente. Mas a gente sente e a gente nasce, a gente cresce sabendo que a gente não é capaz. E é esse que é o problema, né? Por isso que é a gente mesmo sabendo que a gente não é capaz, sem que nunca ninguém tenha dito em nenhum momento que a gente é incapaz. Mas como a gente não tem referência, como a gente não se vê representado em lugar nenhum, a gente não acha que é possível, né? E foi justamente vamos fazer o festival de novo, qual é o tema que nós vamos tratar? Diversidade. E diversidade no seu todo, não é só, não, eu vou defender LGBTQIA+, APN, sei lá mais a sigla, GKPB, daqui a pouco vai entrar porque é um negócio que é muito louco, né? A sigla só vai aumentando. E eu falei assim, não é isso. Eu acho que todas as pessoas que não tiveram voz, elas precisam ser representadas nesse evento. Sim. Porque se eu tô tendo essa oportunidade de fazer isso, não sei nem se a gente vai conseguir fazer um segundo, mas nesse a gente vai fazer. E foi incrível. Tanto que a gente continuou, né? Não é essa a ideia. A gente queria um festival plural. Tanto é que quando a gente foi fazer a construção dos painéis, a gente olhava, não, mas só um pouquinho, mas tá faltando mulher aqui. Não, tá faltando gente preta. E as pessoas pretas não tinham pra gente chamar. Isso é a parceria com a Mind é muito estratégica nisso também, né? Porque a Mind já é uma empresa que a gente já sabe que ela tem essa caráter visão, né? De trazer essa diversidade, né? Eles valorizam muito essa questão da diversidade ali, né? Então, quando você tem essa parceria trazendo o elenco, né, o casting da Mind para falar ali com vocês também já conseguem... A própria curadoria foi da Mind, né? Uma das trilhas foi a curadoria da Mind, que o Alisson, né? Alisson, beijo, Alisson. O Alisson, não sei porque ele não tá aqui hoje, né? Foi falha minha, eu esqueci de avisar. Mas o Alisson é um cara que é muito visionário. Então, assim, é uma pessoa que ele tem a mesma visão que a gente, sabe? Então, assim, isso que era o mais legal da construção da curadoria. Era ter pessoas que conseguissem chegar na essência do festival, de entender as nossas necessidades e a necessidade também das pessoas e do mercado. Nem tanto do mercado, porque eu acho que o mercado ele só sente quando toca o bolso, né? Mas a gente fazer essa construção junto. Então, isso para mim que foi uma coisa muito importante. E olhar para o festival, enxergar um festival plural, realmente isso é a maior conquista, eu acho, que eu consegui fazer até hoje. Muito legal, muito legal. E dificuldade? A gente sabe que você já falou algumas aqui, mas o que você ainda acha que você precisa vencer para as próximas edições? Eu acho que essa é uma luta que a gente vai ter até o final da vida da gente. De diversidade? De diversidade. É uma coisa assim, que por mais assim que eu já tenha imposto, né? Sou Andressa, sou uma mulher, eu sou casada com uma outra mulher, eu tenho uma filha, eu tenho uma família normal, né? Pra gente é normal, né? Minha filha, eu quero que a minha filha cresça num ambiente que ela seja um ambiente seguro para ela. Graças a Deus eu ainda moro nos Estados Unidos, né? Então eu ainda acho que lá não é tanto quanto aqui, mas aqui ainda eu acho que é uma construção diária, assim, é uma coisa que eu ainda vou estar, o ano que vem eu vou estar preocupada ainda em trazer um público diverso. Daqui 2 anos eu ainda vou ter essa preocupação, acho que é uma coisa meio que constante. A gente falta muito tempo para evoluir, para a gente se sentir num ambiente seguro e dizer, não, agora conseguimos... agora está todo mundo igual. Assim, a gente tem negros, a gente tem mulheres, a gente tem pessoas vulneráveis, a gente tem a nossa sigla MOR aqui, trazendo para cá. Eu acho que talvez essa seja a maior dificuldade. Mas não só essa, assim, eu acho que também como mulher, né? Que também faz parte da diversidade. Hoje eu já coloco que mulher faz parte da diversidade, porque não é difícil.
A gente ainda, hoje, como mulher, eu acho que a gente ocupa um lugar muito bacana, né? A gente tem voz. Mas também é uma coisa que, tipo assim, tem que ficar batendo ali, né? Ah, sim, sem dúvida. É. Quando a gente vai analisar, por exemplo, sei lá, em agência, né? Atendimento tem um monte de mulher. Mas quando você vai para a área criativa, quantas mulheres tem como diretoras de criação? Pouquíssimas, né? E quando donas vai além, de agência. e quando vai além, quando a gente vai para CEOs. C-levels, daí aí deu. Aí esse número cai bastante. Então, é um lugar que, assim, parece que a mulher tem que ficar ali, fica aqui, nessa parte. Então, você vai ser atendimento, porque é uma mulher bonita, o cliente vai gostar do atendimento. Não, exatamente isso. Mas saindo disso, tem pouquíssimo espaço, né? A gente vê isso acontecendo e também é uma luta aí de vocês, de todo mundo, na verdade, né? Diária. E ainda entrando nesse assunto, tem um projeto que você falou que eu acho que seria muito legal da gente abordar aqui, que é esse Uma Sobe Puxa a Outra, né? Que eu comecei vendo ali um pouco pela Eli Cassandre também, que eu já conheci ela por causa de Grupo Petrópolis. E depois, quando eu vi que você também estava nesse projeto, depois tem a Elisângela, que também é muito minha amiga, que está sempre cobrindo todos os eventos do Uma Sobe Puxa a Outra. A Elisângela do Marcas pelo Mundo. Queria que você contasse um pouquinho de como foi que surgiu, como que você entrou nesse projeto, você está desde o começo, como que foi essa história? Porque esse é um projeto muito legal. Faz um ano, a gente está de aniversário, agora essa semana que eu disse, como eu disse, né, eu sou meio perdida nos dias, mas a gente está de aniversário. A minha história com Uma Sobe Puxa a Outra foi muito legal, porque essa pessoa que me puxou, que foi quem criou o grupo, que foi um grupo que foi criado em Cannes, né, no ano passado, foi a Natasha Caiado. E o mais engraçado é que a Natasha, eu sempre digo para ela que ela sempre me puxou, não foi agora, depois de um grupo. Lá atrás, a experiência que eu tive de fazer uma viagem para o Vale do Silício, onde eu tive experiência dentro da NASA, dentro da Singularity, dentro de Stanford, foi por intermédio da Natasha, né? E o ano passado, eu estava fazendo um festival em agosto, e foi a minha... Eu acredito que a minha... ponto, assim, a chave da virada da Natasha me chamar foi porque, quando eu fiz lá o festival, eu pensei assim, eu preciso de um painel final para contar os perrengues que eu passei. Eu quero muito contar da história da Veja, que ninguém me ouviu, que eu fiz fiz a página no Facebook. Eu quero contar que ninguém me ouvia. Eu quero contar que eu queria ter um espaço maior por ser uma mulher, por eu já estar ocupando um cargo de diretoria e ninguém me escutar. Então, eu queria contar isso, sabe? Eu tava grávida, tava revoltada, sabe aquele negocinho? Agora eu preciso, né, botar pra fora. E aí, eu lembro que... Eu falei assim, mas acho que eu não vou fazer sozinha, não vai ser tão interessante, porque ninguém vai querer ficar no painel de encerramento me ouvindo lá reclamar do que passou. Eu vou chamar uma mulher para fazer parte desse painel. E daí, foi quando foi para mim... Eu falei, vou convidar um monte de gente, alguma vai aceitar. Então, eu chamei a Manzar, né, que foi o meu primeiro sim, por isso que eu digo assim, eu sou muito grata à Manzar, porque... Ela é uma mulher, ela é uma super executiva, uma pessoa que eu admiro pra caramba, e ela aceitou. E ela aceitou pela causa, né? Então, isso que foi o mais legal, assim. Ela acreditou num negócio o Coliseu, ela acreditou no Coliseu. Então, isso pra mim foi muito importante. Por isso eu tenho muita gratidão à Manzar por ela ter dado esse primeiro sim. E, na sequência, veio Rachel Maia, veio a Fátima Pissarra, a própria Natasha Caiado, que eu chamei e disse, Natasha, tem um painel super legal aqui de mulheres na liderança, que era para ser um negócio super simples, e acabou que foi o painel mais requisitado. As marcas, quando elas chegam no festival, elas têm a possibilidade ou de criar lá, colocar um stand, ou elas, ou elas podem ser patrocinadoras de um painel, e todo mundo queria patrocinar o tal do painel das mulheres na liderança. E aí a gente entendeu quão importante era esse movimento, porque aí a partir dali se tornou um movimento, né? Que a gente tinha a voz de poder trazer outras mulheres. E aí, nesse dia, foi quando a Natasha me chamou. Ela falou, Andressa, eu estou montando um grupo. O grupo nasceu em Cannes, porque o Cannes foi final de junho, e o festival o ano passado, foi em agosto, então foi quase um mês depois. Ela falou, então, eu queria te chamar para fazer parte. Nós somos um grupo na época, era 200 e poucas mulheres. Somos umas mulheres que têm poder, que podem puxar outras mulheres, que vão dar voz a outras mulheres. Eu queria muito que tu fizesse parte. Então, foi ali que eu entrei. E, a partir dali, realmente, acho que a minha vida mudou. Porque muitos acessos... Esse grupo, na verdade, é um grupo de fortalecimento, né? Um grupo de apoio. As mulheres realmente se puxam. Para o próprio festival, muita gente onde eu não alcançava, tinha alguém ali, uma Eli Cassandre no meio para fazer as conexões.
E realmente é um grupo muito forte, é muito E poderoso. agora, recentemente, teve um livro, né? Que vocês lançaram. E aí, no carnaval, a Cris Pelágio, ela jogou lá no grupo, ela disse, a gente tinha muita ideia de lançar um livro e tal. Quando? Daqui uma semana, né? A gente tinha um prazo de uma semana, porque a ideia era lançar no mês da mulher. E a ideia era a gente fazer um pré-lançamento no SXSW. Então, a gente teve uma semana para fazer o livro, fazer essa construção. E quando a gente viu, o livro já estava desse tamanho. E foi super rápido, foi super corrido. A gente conseguiu contar suas histórias, reunir as mulheres e fazer o pré-lançamento, né? A gente levou a capa dele, só do livro, no SXSW. E uma das coisas mais legais que aconteceram foi que a gente tinha levado 3 ou 4 bonecos. E então a gente eram uns gatos em cima do boneco, né? Não, o boneco era só o boneco foto. O Edu Lira escreveu lá a contracapa, Manzer também escreveu o prefácio. Então a gente ficava tudo, né? E uma hora sumiu o tal do boneco. Falei, putz, não deu, alguém descuidou. E aí eu lembro que eu subi, porque sabe como é que é a XSW, né? Uma correria, daí eu tinha um evento, acabava o evento da White Rabbits, e que foi onde foi o lançamento do nosso livro, e a gente subiu para um outro lançamento, que era uma outra coisa. E quando eu cheguei, eu vi uma guria com um livro. Eu falei, eu vou lá ter que ir lá buscar. E eu vi quem tá com o livro, e eu mandando mensagem para eu já achei o livro, já localizei. Aí, quando eu cheguei para a menina, eu falei, olha só, esse é só um boneco. Daí ela falou, nossa, mas eu realmente peguei, porque no livro, na capa do livro, diz assim, que a história, a gente está contando histórias de mulheres. Ela falou assim, quando eu vi o livro em branco, eu achei que era para eu contar minha história aqui dentro. E aí, eu contei isso para a Cris Pelágio. E aí, na produção do livro, a gente já deixou uma página em branco lá no final. Porque, na verdade, era esse o objetivo do livro. Era muito que legal. As mulheres se inspirassem nas nossas histórias para que elas contem a sua própria história, que elas construam a sua própria história. Então, isso foi um insight que a gente teve de um feedback ali do boneco que sumiu, né? Caramba, muito legal. Muito bom. Aí você pegou o boneco com ela? Peguei de volta. E aí, no final, a Cris Pelágio ainda disse, não, agora fica com o boneco. Eu falei, então vou escrever uma outra história aqui. Então, isso foi muito legal, assim, de entender que realmente, pra você ver como as mulheres, elas querem. Elas precisam disso, né? De incentivo para... Um dia eu precisei desse incentivo, né? E eu tive, né? Eu fui puxada para esse grupo. Então, hoje a gente puxa outras mulheres, né? Eu mesmo tenho uma lista de gente para avaliar agora, porque o grupo acabou crescendo demais. Sim. Ele virou um movimento, né? Sim. E aí, já falando nesse movimento de uma pessoa que ajuda a outra, tipo, quem não tá nesse movimento de vocês, que é muito legal, eu fiquei fascinado com a história do livro, muito legal mesmo esse insight. E aí eu queria que você deixasse aqui um conselho para quem quer trabalhar nessa área, um conselho para quem tá tentando ali, quem tá talvez nesse momento que você já se encontrou um dia de estar passando por essa síndrome do impostor, de não conseguir seguir em frente por algum motivo específico. Qual conselho que você daria para essa pessoa? Eu acho que assim, acho que os conselhos, eles são muito clichês, mas eles são reais se tu segue, né? Total. É que nem conselho de mãe, né? Tipo, já ouvi isso, né? Mas não faço, aí eu vou lá e me ferro. Sempre assim, com a minha mãe, toda ela fala um negócio, eu não faço e é incrível, porque assim, eu tô com 41. Eu acho que há 41 anos eu escuto a mesma coisa. E quando eu tento fazer uma coisa que eu saio do que ela falou, não adianta. Desculpa te interromper, rapidinho. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma menina no Instagram. E ela começou a me marcar um monte de post no story e eu fiquei com medo. Falei, tô sendo cancelado por alguém, né? A pessoa começa a marcar muito. Aí eu fui entrar 1 ano e meio atrás, no meio da pandemia, ela veio me perguntar se eu achava que valia a pena. Ela tinha se formado em Direito. Se eu achava que valia a pena ela estudar publicidade, porque era o sonho dela ser publicitária, mesmo depois de formada em Direito, atuando, ela ainda queria ser publicitária, ela ainda queria trabalhar com marketing e comunicação. E eu só pensando, meu Deus, o que será que eu falo pra ela, né? E aí, eu lembro que eu falei assim pra ela, não tem idade, vai, faz. Se é uma coisa que vai te dar satisfação profissional, pode ser que você tenha um salário bem menor, mas que você vai se sentir bem. E aí, agora, nessa semana, ela me marcou em um monte de post, ela printou os meus conselhos pra ela, botou tudo no story, e falou assim, há 1 ano e meio atrás eu falei com esse cara e ele falou que valia a pena e eu hoje estou me formando da pós que eu fiz em marketing e comunicação, estou muito feliz e vou aplicar isso na minha atuação como advogada também. E aí começou a contar uma puta história e aí me agradecendo muito. Eu falei, mudei uma vida e não sabia. Que responsabilidade que uma resposta do Instagram tem na vida da pessoa. Ela, 1 ano e meio da vida dela, ela estava fazendo uma coisa que era uma decisão que ela tomou de uma conversa nossa ali. E eu falei, aí eu fiquei assim... Espero que dê tudo certo na vida dessa pessoa. Mas é uma responsabilidade que a gente carrega, né? Sim. De fato, e é bem isso aí. O que eu tô falando assim do clichê, porra, olha que legal que tu fez pela vida de uma pessoa, porque olha quão boring ia ser a vida dela se ela seguisse num negócio que não era o que ela queria.
né? Não que não fosse, porque ela fez, ela estudou para isso, mas tipo, olha quanta coisa legal pode surgir a partir de uma resposta que tu deu para ela. Porque às vezes a pessoa só quer isso, às vezes a pessoa quer um conselho, Sim. que na verdade já tá ali, né? Porque o que a nossa essência, ela tá ali dentro. Mas a gente às vezes precisa do empurrão, né? Esse lance das mulheres é um lance que é um empurrão. Às vezes tipo, tu já sabe exatamente o que fazer, mas alguém vem e te diz, não, mas faz isso. Pô, a Natasha é uma pessoa que ela é muito ligada no, sei lá, não é 220. 220 já passou de fase, há muito tempo. E essa semana ela falou pra mim, eu falei, eu tenho uma reunião e tal. Ela falou assim, não esquece disso. Cara, é um negócio que é um negócio tão pequeno, mas se ela não tivesse me falado, eu sei que eu não iria fazer. Sim. Né? Mas tá aqui dentro, eu sei que tem precisa. Então, assim, é uma chave, é um conselho. Então, esse lance do clichê é isso aí. Eu acho que as pessoas não podem desistir. Né? Porque, assim, é difícil ser mulher? É difícil ser gay? É difícil ser gay. É difícil ser preto hoje no país? É muito difícil. Né? Só quem sofre na pele para saber as suas dores. E não é uma coisa que a gente não fica, porque a gente é sofrenil. Não, é porque é de fato. É um negócio que é difícil. Mas se a gente não fizer, o de trás pode ser, sabe, é uma coisa meio que sequência, assim. A gente precisa fazer, a gente precisa abrir, bater o pé na porta, a gente precisa abrir para outras pessoas. Hoje eu me sinto uma puta de responsabilidade por fazer um mundo diferente, porque eu tenho uma filha agora. Uhum. Então, assim, qual é o conselho que você deixa? Cara, o conselho é sempre o mesmo. Por favor, sejam pessoas legais, porque a minha filha tá ali atrás, sabe? Então, assim, poxa, eu acho que as pessoas não podem desistir. O cara que quer ser publicitário é foda, é um perrengue. Mas o cara não pode desistir, sabe? O cara que é criativo, eu vejo tanta gente que é criativa que está em outras áreas porque não também chegou a família. E, cara, minha mãe e meu pai não fizeram por mal, porque eles queriam o bem da filha deles, entendeu? Tipo, a gente sabe que publicitário sofre, a gente sabe que é um salário, tipo, totalmente, né, desonesto, mas não desiste, porque a tua hora vai chegar. Eu acho que é um negócio assim, ó, e um lance também muito, que hoje, mais do que nunca, é clichêzão, mas persistência. A única coisa que muda, que a gente consegue ter uma mudança é na persistência. É na não desistência e na persistência. Porque eu vejo pelo festival. O conselho que eu posso dar para as pessoas é o que eu vivi. Eu nunca desisti. Eu nunca desisti do festival. Ele ficou meio adormecido, ficou. Porque quando eu entendi que, assim, que eu não ia conseguir ter voz, fazer o meu mundo ali do festival diferente, eu recuei. Mas eu não desisti, eu nunca saí dele. Então, a primeira oportunidade que eu tive, eu voltei. E quando você assumiu, era um momento que basicamente todo mundo tinha desistido ali, né? Que foi na pandemia, né? Que foi Ninguém na pandemia. sabia muito pra onde ia e qual era o caminho que Não, ia seguir. eu mesma não aguentava mais live. Eu assisti todas. Eu comecei na Marília Mendonça e terminei na Raça Negra. Eu assisti todas as lives. Cursos, então, eu comprei zilhões de cursos que esses eu não assisti. Eu comprava, assim. E o pior é o que eu falo, né? Eu que eu digo, publicitário, né? Comunicador. Eu sabia todas as copies, eu caí em todas. Era incrível. Eu caí em todos os gatilhos, tudo eu caí. Eu Você compra já falando caí assim. de novo. Você compra já falando, não acredito que eu vou comprar, mas eu sei que eu vou cair nisso aqui. Não, e eu sei que eu não vou assistir, porque tem um monte ali que eu não assisti. Mas era incrível. E a pandemia foi isso. Eu olhei pro festival e falei, putz, mas vamos lá, não vamos desistir. Era isso aí mesmo, não vamos desistir. A gente sabe ali que vai ser, talvez tiver que enfiar alguma coisa no digital, não sei se é bem o que a galera quer, mas não desistir. Então, acho que é isso, sabe? É não desistir do objetivo da gente. Assim. Primeira coisa, acho que a gente tem que ter um objetivo, né? E segunda, é não desistir dele até a gente conseguir. Muito legal, muito legal. Acho que isso é uma coisa muito importante também, ter um objetivo, né? Sim. Às vezes as pessoas nem traçam esse objetivo muito claro na cabeça delas, né? Não, eu cansei de ouvir, Alice, mas é real. É muito real, né? Se tu não sabe para onde é que tu quer ir, qualquer lugar serve, né? Sim, então, exatamente. eu acho que a primeira coisa, a gente tem que ter metas. Né? É um saco. Eu lembro que quando eu era mais nova, eu dizia, não, é Zeca Pagodinho, sabe? Deixa a vida me levar. E, cara, não é. A gente precisa, hoje com o festival, é um lance que, tipo assim, um lance de bater meta, não, de ter as metas, né? É o início, assim, de tudo, assim. Eu olhar para onde eu quero levar isso aqui. Né? Para onde é que a gente vai agora? O que a gente vai fazer de diferente no próximo? Porque a gente não pode repetir. Né? Então, assim, a gente tem aquele negócio de challenge mesmo, a gente tem que sempre surpreender. Então, agora, para onde é que a gente vai? Então, a gente tem que ter um lugar para mirar. Essa é a minha próxima pergunta para você, antes da gente encerrar. O que o público pode esperar do festival no ano que vem? De novo,
óbvio. Já sabemos que você quer mais diversidade. Além disso, Não, acho além que a diversidade dos é a bonequinhos base. também, né? Como é que é o nome dos bonequinhos lá nos Estados Unidos? Que agora Gimmick. 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 Além dos gimmicks de gramado, o que a gente pode esperar? Ó, uma coisa assim que eu sempre falo, né? Eu, Andressa, sou movida a challenge, né? Assim, total. Eu lembro quando eu era pequena, uma vez uma pessoa chegou pra mim e disse, duvido que tu pise nesse prego. Eu fiquei 3 meses com o pé pra cima, que eu furei, enfiei o pé numa tábua. Meu Deus do céu. Então, assim, mas tem que ser real, tá? O pedido. Não vem dizer, eu duvido que tu me leve uma... Não, tem que ser algo que eu saiba que a pessoa tá querendo muito, né? Então, assim, eu sou movida a challenge. Então, assim, eu já anunciei que vai ter festival ano que vem. Então, e eu falei isso logo um pouquinho antes até do festival. Eu falei pros meninos do Comunicando e Andando até. Se eu falei que vai ter festival, vocês podem esperar que vai ter algo diferente, porque eu sou movida a desafios. E o festival é um desafio para mim. Então, assim, fazer igual a gente não vai fazer. Eu só não sei te dizer ainda exatamente o que vem pela frente, porque essa é a semana agora de planejamento, de encerramento, de entregas, de números, para a gente olhar para a meta do 24. Mas certamente é que nem tinha uma propaganda, não sei se tu lembra aquela, porque tu é bem mais jovem que eu. É aquela do você nunca volta diferente. Você sempre volta diferente de uma viagem, que era uma propaganda do STB, que eu nunca vou esquecer. Você sempre volta diferente de uma viagem. Eu prometo que as pessoas vão voltar diferentes do festival. Eu ainda não sei exatamente o que a gente vai entregar, mas esse é um desafio que já está imposto, né? Esse é o prego, tipo, né? E vai ser legal. Esse ano a gente já trouxe, assim, a gente já trouxe oficinas, a gente já trouxe mostra, a gente trouxe bonecos. Uma coisa um spoiler eu quero mais esse XSW, porque essa é um benchmark. Quer mais cidade. Eu quero. Isso Quer mais cidade no festival. Eu quero mais experiências. Uhum. Eu acho que isso é uma coisa que eu sinto falta no Brasil e que, poxa, eu tenho um instrumento para fazer a diferença, que é o festival. Mas, assim, nunca esquecendo que tudo que eu trago pro festival, tudo que eu e meu time, porque eu não sou sozinha, a gente sempre pensa nas pessoas. Assim, eu acho que a essência das pessoas, a gente sempre esse é o nosso target, assim, é a realização das pessoas. Perfeito. É que as pessoas possam voltar diferentes, é que um Ronaldo da Rentalk me diga, poxa, eu mudei de profissão, acabei indo para comunicação por causa do festival, entre tantas outras pessoas, ou o prêmio mudou a minha vida, como o Beto Fabre, que foi uma das pessoas que logo que eu assumi, chegou para mim e falou assim, André, eu tenho uma memória afetiva com o festival, porque foi o primeiro prêmio que eu ganhei. Então, assim, tudo que a gente fizer, a gente busca fazer para mudar a vida das pessoas. Muito bom. A gente fala bastante disso aqui no GKPBcast, né? De que as pessoas acabam esquecendo de proporcionar essa experiência pro consumidor, para quem vai visitar. A gente fala muito de festival aqui. A gente não tinha falado ainda de nenhum específico de publicidade, esse é o primeiro que a gente fala disso. A gente tinha falado muito de festival de música, e aí a gente vê as pessoas, às vezes, passando por cada situação assim que não é válido como uma experiência. E ver que você tem como... você falou disso quase o episódio inteiro aqui, do quanto você se importa com a experiência das pessoas, e eu tô cativadíssimo para participar no ano viu? que vem. Esse é o objetivo, assim, a gente vai só trazendo, né? E eu acho que é isso mesmo, assim, eu também já tô louco para vivenciar essas experiências, já tô curioso para saber o que vocês vão trazer aí em 2024, e agora a gente pode passar pro final do episódio já? Pode, acho que é interessante primeiro só agradecer pelo papo. Espero que você tenha curtido, achei muito legal. Adorei conhecer um pouco mais dessa história. Adorei saber, né, que a Andressa que eu conhecia é realmente a pessoa que eu imaginava. Aliás, mais legal ainda, acho que tem muita coisa que a gente trocou aqui e que vai deixar o pessoal que está escutando, que está assistindo a gente inspirado. Acho que foi muito inspiradora essa conversa, né? Para meninos, meninas, para pessoas pretas, para gays, enfim, para toda a comunidade LGBT, para qualquer pessoa que acredita no seu propósito, no seu sonho, que tem um objetivo e que não se sente tão representada ainda, né, na comunicação, e que pode, de alguma forma, se sentir mais motivada a continuar. E acho que uma coisa que você falou que é legal, só não desiste, né? Continua, vai em frente, porque não dá para garantir que quem não desistir vai conseguir, mas quem desistiu a gente já sabe que não vai conseguir. Isso a gente sabe. Já tá, né, na linha de trás. Né? Sim. Então, assim, não desiste, acredita no potencial de vocês, acredita no sonho de vocês. Acho que é essa que fica a mensagem final aqui do que a gente conversou, e que é muito bacana. E também, claro, fica o convite para o pessoal conhecer o festival, né? Claro. No ano que vem. Gente, sério, já cobri festival de muita coisa em muito lugar desse mundo inteiro,
E é uma experiência incrível estar em Gramado, estar acompanhando um festival que vai trazer muita coisa para você profissionalmente e uma cidade tão linda e tão diferente e tão prazerosa para você conseguir também ter muitas experiências pessoais, assim, incríveis, assim, que eu gosto muito de Gramado. Tinha ido uma vez pro Festival de Cinema, que foi em 2019, mas não tinha conseguido aproveitar também muito da cidade e agora voltei. Mas ainda não aproveitei 5% do que eu... É que a gente sempre deixa um pouquinho para voltar. Tem que voltar de novo, né? Exatamente. E Gramado é uma cidade que sempre vale muito a pena também. Muito legal. Só queria que você deixasse pro pessoal as suas redes sociais, pro pessoal que quiser, as redes sociais do festival, enfim, o que você preferia aí? Tá. O festival é @festpublicidade, né? E a minha é @andressamartins.me. Não tem erro também. E quem todas quiser iguais. procurar o projeto Uma Sobe Puxa Outra para acompanhar? Vocês Pode. têm Instagram? A gente tem o Instagram, fechado, mas tem o aberto que é o Rise and Raise Others. E também pode falar direto com a gente, porque eu acho que o caminho do Uma Sobe Puxa Outra é muito engraçado, né? Tem forms para a pessoa preencher e tudo mais, mas o caminho é uma mulher subindo, puxando a outra. Então, vem falar com a gente, que eu acho que é o caminho mais fácil. Legal, muito legal. Bacana. Agora vamos para as nossas redes sociais aí. Isso aí. A gente tem uma pergunta, né, pra galera aqui, que vou fazer uma pergunta aqui, já agradecendo de novo, não só o Matheus agradeceu pelo papo, mas eu quero agradecer também, que foi muito legal, é sempre muito bom falar com alguém que é apaixonado pelo que faz, dar aquele quentinho no coração, né? A gente fica assim empolgado pra falar, não, eu também vou, agora eu vou. Vamos, então, no caminho certo. Vamos seguir também. Não, mas eu acho que eu também quero agradecer, porque para mim, eu falei no início, eu vou falar no final. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que o Matheus é um cara que merece todo o respeito. Ele já tinha o meu, né? Porque desde o início a gente sempre se conectou, eu sempre falei. Eu acho que isso aqui que vocês fazem é um desafio. Isso aqui é um challenge, né? Um challenge diário. Eu acho que vocês fazem um trabalho muito bem feito. Não é à toa que vocês têm fila de espera para as pessoas que querem participar. E esse é o caminho, né? Eu acho que quando tu fala para mim, na verdade, eu acho que tu enxerga em mim o que eu enxergo em vocês, né? Porque eu também vejo vocês apaixonados pelo que vocês fazem. Isso aqui é uma paixão, né? E isso aqui a gente tem que ter muito amor pelo que a gente faz, porque realmente senão o negócio não sai. O festival, para mim, é meu amor e eu acredito muito, eu vejo em vocês que isso aqui também é o amor de vocês. Então, o respeito e a admiração e o agradecimento é mútuo. Que legal, cara. Fiquei feliz agora. Tá vendo? Você achou que você ia dar uma e tomou uma. Eu achei que eu fui com a guarda abaixo e levei. Muito bom. Pessoal, lembrando vocês aqui que é sempre muito... A gente recebe sempre de braços abertos quando vocês falam com a gente, seja por onde for. Então, o Spotify aí, ele tem o espaço pra gente conversar com vocês, né? Colocar uma pergunta e fazer enquetes. Dessa vez a gente não vai fazer uma pergunta, a gente não quer muito de você, a gente vai... Aliás, a gente não vai fazer uma pergunta dissertiva, não precisa falar muito, a gente vai fazer uma enquete, que é se você já foi ao Festival de Gramado, que a gente quer saber, quem nos ouve, se já participou dessa experiência. Vamos mudar essa pergunta? Isso, vamos fazer, se você tem vontade de ir, que daí eu acho que a gente vai conseguir. Até eu vou votar, que agora eu coloco assim então, lá. É isso. Porque assim, depois desse episódio, acho pouquíssimo provável que as pessoas não vão querer viver essa experiência. E inclusive a gente fez lá um videozinho mostrando como foi a nossa experiência. Se você não viu, tem no nosso Instagram também. Tem lá. Tem um monte de conteúdo no Instagram do festival, né? Tem. E muita a gente coisa vai legal. soltar ainda o resto do ano. Tem que soltar até os seus próprios agradecimentos, né, no LinkedIn que você estava falando que não fez ainda. Ainda não fiz, né? Eu vou fazer. Espero que o de 22 eu ainda não fiz também. Tem até 2024. Eu vou fazer os dois juntos. Agradecendo pelos últimos 2 anos. É isso. E aí também a gente tem as avaliações, né, Matheus? É isso aí, gente. No Spotify, por exemplo, a gente tem ali as estrelinhas, né? Estamos com 4.9 de avaliação de 5 estrelas, então tá quase lá. Mas a gente quer a unanimidade, a gente tá em busca dos 5 estrelas no Spotify. Então, se você gosta do nosso episódio, se você gosta do nosso podcast, se você gostou desse nosso episódio, deixa aí 5 estrelinhas pra gente. Se for dar menos de 5 estrelinhas, não dá. deixa pra um outro momento. Volta depois, assiste de novo o podcast. Se você não gostou, manda um direct reclamando pro Victor. Manda pra mim não, só pro Victor, só. Tô brincando. Gente, é só deixar aí sua avaliação no Spotify. No YouTube você pode deixar o seu joinha
aí pra gente também no vídeo, né? Pode deixar comentário. Enfim, tem muitas formas que vocês podem interagir com a gente e mostrar pra gente e apoiar esse podcast aqui, se for algo que você curtiu, tá bom? E temos as nossas redes sociais. Lá nas redes sociais você pode vir reclamar um monte pra gente, que a gente gosta também. A gente recebeu reclamação já do podcast? Ainda não, né? Só elogios, muito bom. Ó, pra você pode ser o primeiro a reclamar pra gente. Que é @GKPBcast no Twitter, no Instagram e no TikTok. Isso. No YouTube você encontra a gente pelo canal Geek Publicitário, que a gente tem lá todos os nossos episódios em vídeo para você conseguir acompanhar. Inclusive temos estreias, né? O nosso episódio ele é lançado nas terças-feiras, às 10h30 da manhã, com uma estreia que fica lá como se fosse um ao vivão para Isso todo aí. mundo acompanhar juntos na estreia do episódio. Tá A bom? gente sempre vê tudo de novo lá, coloca lá, fica... Eu só não fico falando sozinho lá nos comentários, porque fica um pouco estranho, né? Mas se você comentar lá, eu vou responder. E a gente tem as nossas redes sociais pessoais. Eu sou o @Matheus Ferreira no Twitter, @Ferreira Mateus no Instagram. E o Victor é o @VictorALexandro. Certinho, Victor? Isso, Instagram e Twitter. Andressa, mais uma vez, muito obrigado. A gente se vê em breve, né? A gente se vê no Festival de 2024 também. E encontro vocês na semana que vem. Um beijo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, gente.